A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estaremos aqui trazendo muita informação para você que gosta de ficar muito bem informado. Informações aqui da nossa região sul-baiana, bem como das demais regiões do estado e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Você encontra a partir de agora aqui no nosso TVI News, segunda edição. Eu quero, assim como sempre, iniciar agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham através do nosso canal 24.2 da Ultra TVC, aqui no eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que diariamente muito nos honra aqui com a sua audiência. Agradecer também a você, internauta, que está aí nos assistindo através do nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/TVI Oficial, isso mesmo. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, tá bom? Apertando aí no botão de inscrição e logo depois também não pode esquecer de apertar o botão do sininho, do chamado sininho, né? Para que você seja lembrado no momento em que a nossa programação esteja entrando no ar. Lembrando sempre que é uma programação diversificada, uma programação com muito entretenimento, documentários, área esportiva, área de bem-estar e, logicamente, como eu gosto sempre de dizer aqui diariamente, são 5 horas de notícias ao vivo aqui para você de segunda a sexta-feira. Isso mesmo, 5 horas de notícias ao vivo para você. Pela manhã, o Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro entram aqui na primeira edição do nosso TVI News. Logo em seguida, o Denilton Santos chega com o Alerta Cidade, a voz da comunidade. E agora, às 17 horas, eu, Joab Paiva, então começo aqui na nossa segunda edição do nosso TVI News, deixando você, como sempre, muito bem informado. Lembrando que você também pode acompanhar a nossa programação através do nosso site, o www.tviplay.com.br. Por lá você também fica muito bem informado na nossa parceria com o Jornal à Tarde. Jornal à Tarde, que é o nosso grande parceiro, este portal bem conceituado, muito conhecido em todo o nosso Brasil. Lembrando que também você pode baixar o nosso aplicativo, caso prefira, né, apontando a câmera do seu celular agora para esse QR Code que aparece aí na sua tela, ou até mesmo também entrando na loja de aplicativos, digitando TVI Play Brasil, você pode baixar e desfrutar de toda a nossa programação. Lá no Instagram, @TVI Play, TVI Play, né? Isso, Cássio? @TVI Play Oficial, muito bem, tá aí na sua tela. Você também pode nos acompanhar, ficar muito bem informado e também acompanhar os bastidores aqui da nossa TV através do nosso Instagram. Enfim, são múltiplas plataformas que você pode acompanhar a nossa programação por aqui e eu tenho certeza que você vai gostar, porque nós fazemos com muito esmero, com muito esforço para que você sempre possa estar muito bem informado, possa estar muito bem entretido, né? Participando desse entretenimento maravilhoso. Vamos então de informações aqui do nosso programa do dia de hoje. Hoje nós falaremos sobre o novo delegado da cidade de Santa Cruz Cabralha, que avança em investigações e acaba identificando envolvidos em série de homicídios que aconteceu por lá, hein? Falaremos também na cidade de Salvador que grupos criminosos se apropriam de práticas e incentivam criminalização de manifestação cultural no município. Falaremos também sobre mais de 1.000 peças de vestuário que foram apreendidas durante uma operação no comércio legal, também lá na nossa capital baiana, bem como em toda a região metropolitana. O STJ, a nível nacional, definiu aí um calendário de audiências e nega pedidos de defesa em ação contra a desembargadora. Já já você saberá qual é essa desembargadora em que o STJ acabou negando pedidos aí da defesa a favor dela, né? Ou seja, as ações então foram negadas. Falaremos também sobre o número de trabalhadores por aplicativo que cresceu cerca de 170% em 10 anos em
em todo o nosso país. Isso mesmo, trabalhadores de aplicativo. Essa, logicamente, é uma nova profissão e que tem crescido cada vez mais. Segundo o levantamento, cerca de 170% o crescimento aí nos últimos 10 anos. Aqui na nossa cidade de Itabuna, infelizmente, um assaltante tem aterrorizado, hein? Nesse eixo aqui, Itabuna e Itajuípe, e em uma série de crimes, ele continua foragido da polícia. A polícia está fazendo buscas por esse assaltante que tem agido tanto no nosso município de Itabuna, como também no município vizinho de Itajuípe. Daqui a pouquinho vamos mostrar a imagem dele aqui. E você, se você conhece, viu em algum lugar, tenha certeza que a polícia tem que saber, né? Precisa da sua ajuda, logicamente, fazendo esta denúncia. Aqui também vamos falar sobre um idoso que acabou sendo atingido por um carro após entrar na contramão, isso na BR-415. Esse idoso, que é um motociclista e que foi atingido por esse carro, volto a dizer, após trafegar pela contramão, e diariamente nós falamos aqui, todo cuidado é pouco para em relação a essas questões aí do tráfego pelas ruas da cidade, tá bom? Olha, outra informação aqui também do nosso município é de que uma estudante, isso é muito grave, de enfermagem, também líder comunitária, foi sepultada no dia de ontem, né? Ela, infelizmente, deixou aí a todos tristes. Essa estudante de enfermagem e também uma líder comunitária muito querida, principalmente ali naquela região do bairro Jaçanã, Jardim Primavera, enfim. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre também essa despedida que deixou aí muita gente aqui em Itabuna triste por este acontecimento. Lá no nosso extremo sul, uma dupla suspeita de roubar ao menos 10 motos, isso mesmo, 10 motos, foi presa no município de Eunápolis. Além desses furtos, esses roubos que eles iam praticando, foram encontrados também com eles armas e um veículo adulterado. É o crime, são os criminosos cada vez mais agindo, não só aqui no sul, mas também no extremo sul e, infelizmente, nas demais regiões de toda a nossa Bahia. Isso mesmo, em contrapartida, a nossa polícia não tem parado, a polícia tem agido diuturnamente para a desarticulação desses crimes. Vamos falar também lá na capital baiana, porque a prefeitura, melhor dizendo, por lá, mortes durante uma ação policial, né, provocaram aí novos protestos, protestos acontecendo lá em Salvador por conta de mortes decorrentes aí de uma operação policial que aconteceu por lá. Falaremos também de uma prefeitura aqui do nosso interior baiano. Já já nós vamos revelar que município é esse. Segundo denúncia, estava praticando fraudes em contratos com combustíveis. Rapaz, o pessoal esperto, hein? Eita, povo esperto, meu amigo Cássio, tá certo? Daqui a pouquinho vamos revelar aí qual município foi esse que está sendo denunciado aí por fraudes, volto a dizer, em combustíveis no município, em contratos com combustíveis, isso mesmo, e logicamente que a justiça, logicamente que a polícia está de olhos bem abertos para essa prefeitura e para esse prefeito, tá certo? Na nossa sexta-feira cultural, hoje é sexta-feira, né, sextou, nós estaremos recebendo aqui o artista, o ator, comediante e palhaço, tá certo? O Wallace Reis, ele que é aí o autor, né? Podemos dizer assim, é quem dá vida ao palhaço linguiça. Então nós vamos receber aqui tanto o Wallace Reis, como também o seu personagem, um palhaço linguiça, daqui a pouquinho na nossa sexta-feira cultural, tá certo? Eu vou ao break e já eu retorno com essas notícias e muito mais para vocês no dia de hoje. Não saia daí.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Muito bem, de volta com o nosso TV News, segunda edição. Muito bem, de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você, informação que não para a todo momento aqui na nossa programação da TVI. Eu gostaria de mostrar imagens, produção, coloca aí por gentileza, imagens lá do centro da nossa cidade de Itabuna. Você vê imagens exatamente agora, imagens recuperadas de agora há pouco, aí do centro da nossa cidade. Logicamente essa área é muito conhecida, o cartão postal aqui da cidade de Itabuna. Você vê a Câmara Municipal do nosso município, ali aquela região da Beira Rio, isso mesmo, a Avenida Beira Rio, bem como a Câmara Municipal da nossa cidade. Percebemos aí muitas nuvens aqui, né? Hoje o dia foi totalmente nublado aqui no nosso município de Itabuna e o trânsito corre tranquilamente, né, pelas avenidas da cidade, como nós podemos notar neste exato momento aqui no nosso município de Itabuna. Lembrando, eu disse exato momento, mas na verdade são imagens recuperadas de alguns minutinhos atrás, imagens feitas pelo nosso cinegrafista aqui da TVI, né, mostrando os dois lados, o lado onde fica instalada a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e o lado oposto ali, a Praça Olinto Leone, que você viu agora há pouco. Chegando mais agora, nessa imagem que nós podemos ver, estamos vendo ali já as máquinas trabalhando, né? Essas máquinas estão trabalhando aí, gente, na construção da nova ponte. Isso mesmo, olha aí o zoom. A construção da nova ponte está sendo feita ali, essa ponte que é muito importante para a trafegabilidade do nosso município, hein? Já está sendo construída essa ponte aí, e eu acredito que dentro em breve nós teremos essa nova ponte aqui no nosso município, ligando a Avenida Benemado ao bairro da Conceição, né? Sabemos que essa é uma ligação importante no sentido viário aqui do nosso município, até porque ligará essa importante avenida, que é a Benemado, a esse outro lado da cidade, o bairro da Conceição, que terá também uma ligação com a nova BA, que é a BA 649, também prestes a ser, então, inaugurada dentro em breve. Lembrando que o tempo nublado aqui no nosso município de Itabuna, nesse exato momento, segundo informações, 25 graus, né? A máxima também é de 25 graus registrada hoje e a mínima chegará aos 17 graus aqui no nosso município, tá certo? Imagens de agora há pouco do centro da cidade de Itabuna, a nossa querida capital do sul da Bahia. Isso mesmo, a nossa querida capital do sul da Bahia. E quando eu digo capital, eu até me lembro aí dos nossos queridos amigos que estiveram discutindo na quarta-feira, lá na Câmara de Vereadores, a criação do novo estado, né? Passamos aqui ontem, um abraço aí para o professor Guilherme, bem como para o Val Cabral, para o nosso colega aqui, o Denilton Santos, e a todos que estiveram por lá participando desta importante sessão que acabou discutindo, então, a criação de um novo estado, né? Alguns acreditam, alguns não acreditam, mas o importante é porque nós vivemos em um estado democrático e de direito e de direita, e todos podem expressar, logicamente, as suas opiniões e os seus pensamentos. Mas vamos começar aqui o nosso programa com muita informação. A informação, como eu sempre digo, não para por aqui, e vamos falar sobre o novo delegado lá de Cabralha, que para quem não sabe, que Santa Cruz Cabralha viveu momentos de tensão nesses últimos dias, viu? Nós mostramos por aqui, e por lá o novo delegado, ele avança em investigações aí e acabou identificando envolvidos em uma série de crimes praticados por lá, hein? A Polícia Civil de Santa Cruz Cabralha deu então um importante passo nas investigações sobre a recente onda de homicídio que tem acontecido lá no município. Essa onda de homicídios que tem acontecido no município, a Polícia Civil está aí trabalhando nesse sentido para poder identificar, trabalhando nas investigações. A prisão em flagrante de Daniel Barbosa dos Santos, de 20 anos, que foi ocorrida na última quarta-feira, lá no bairro Geraldão, lá no município de Cabralha, resultou na identificação de 7 suspeitos ligados às execuções registradas nos últimos meses. O Daniel foi detido por policiais militares portando drogas e, segundo as autoridades, é integrante da facção Comando Vermelho, hein? Está lá na cidade de Cabralha, foi identificado por lá e preso. Durante a prisão, o Daniel ele foi apontado aí como um dos executores dos crimes, todos relacionados à disputa pelo tráfico de drogas na região.
De acordo aí com a Polícia Civil, 6 suspeitos teriam então atuado diretamente nas execuções, enquanto um seria então o mandante dos homicídios, esse identificado como chefe da facção lá no município, hein? Lembrando que somente em setembro foram então registrados aí 3 homicídios, né? O Luiz Fernando da Silva Serafim, morto em 10 de setembro. O Jonathan das Neves Jesus Santos, que foi assassinado no dia 12 de setembro. E o Bruno Barbosa Filho, executado no dia 15 também deste mês de setembro. Outras vítimas foram, então, identificadas como Vinícius Procópio de Carvalho, desaparecido em 10 de agosto, e a Luzinete Lima Câmara, morta no dia 25 de maio, tá certo? Lembrando que o delegado Adriano Medeiros Mascarenhas Filho é recém-possado lá na delegacia de Cabral, que você vê ele exatamente aí na imagem, no centro desta imagem aí, juntamente com policiais militares que não foram identificados. Ele que foi recém-possado lá como titular dessa delegacia de Cabralha, solicitou a conversão de prisão em flagrante de Daniel para prisão preventiva, viu, gente? Medida que visa, logicamente, garantir a ordem pública e dar continuidade também nas investigações, já que foram identificados que o Daniel tem grande ligação, forte ligação com todos esses crimes, ou até mesmo com boa parte desses crimes, melhor dizendo, que nós acabamos de citar aqui, todos ocorridos aí no município de Santa Cruz Cabralha, no nosso extremo sul do estado. A Polícia Civil também reforçou que as apurações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos, além de enfraquecer a atuação do crime organizado lá no município, tá certo? Lembrando aqui que esse novo delegado tem feito um excelente trabalho, o doutor Adriano Medeiros, viu? Parabéns, doutor Adriano Medeiros, recém-possado, já mostrou serviço, já mostrou para que veio lá na delegacia de Cabralha, hein? Lembrando que é um perfil diferente, o perfil de um jovem aí à frente desta delegacia, ele que tem apenas 30 anos, né? O Adriano Mascarenhas já acumula aí experiências relevantes na questão da segurança pública aqui do nosso estado. Ele atuou por 6 anos como bombeiro militar, né? Ingressou como delegado da Polícia Civil no ano passado, no ano de 2024, e antes de assumir aí a delegacia em Cabralha, ele já foi lotado na coordenadoria da cidade de Eunápolis e também delegado adjunto da cidade vizinha lá de Cabralha, que é Porto Seguro, tá certo? Poucos dias então após assumir esse cargo, que é importantíssimo, porque é a Polícia Civil, logicamente, que faz todas essas investigações, que trabalha com inteligência para combater os crimes, né? Em meio a este cenário, ele assumiu, logicamente, agora há pouco, em meio a todo esse cenário crescente de violência, o novo titular, volta a dizer, já conseguiu aí um avanço significativo nesse combate ao crime organizado lá no município de Santa Cruz Cabralha, tá certo? É assim que nós queremos, resultado para a população, né? Então esse criminoso, identificado como Daniel, ele já foi preso, né, investigado, a polícia fez o trabalho da investigação, prendeu o Daniel e agora, através dessa prisão, já conseguem também começar a elucidar outros crimes que aconteceram neste mês de setembro lá em Santa Cruz Cabralha, bem como outros crimes que aconteceram em meses anteriores. Ou seja, essa prisão foi importantíssima para o avanço das investigações por lá e, logicamente, a desarticulação do crime organizado, que, como nós já citamos aqui, tenta cada vez mais ocupar espaços lá no município e também no seu entorno, né? Nós sabemos que essas facções criminosas têm brigado por espaço e, logicamente, que isso gera uma verdadeira guerra, que é o que nós, infelizmente, estamos vivendo, não só aí na região do Extremo Sul, mas em diversas regiões aqui da nossa Bahia, tá certo? Então tá aí esta informação relacionada à questão da prisão desse criminoso e também da atuação exemplar desse novo delegado lá na cidade de Santa Cruz Cabralha, o delegado Adriano Medeiros. E um abraço aí para o doutor Adriano Medeiros, realizando um excelente trabalho, tá certo? Muito bem, vem comigo, vamos seguindo aqui falando de mais informações. Desta vez vamos para a informação da nossa capital baiana, porque por lá grupos criminosos apropriam práticas e incentivam aí a criminalização de manifestação cultural, hein? É isso mesmo, se apropriam de práticas para
tentar criminalizar, e nós vamos entender melhor o que nós estamos dizendo aqui, o que nós estamos querendo dizer, né? Essas manifestações culturais, esses criminosos estão se apropriando para tentar, de alguma forma, colocar a população, né? Ou seja, a opinião pública contra essas manifestações culturais. O fato é que não é segredo para ninguém, né? Para todos nós baianos, ou até mesmo quem mora na cidade de Salvador, soteropolitanos, que a dominação do território do tráfico por lá, né? O tráfico de drogas vem se intensificando nos últimos anos e nos últimos meses principalmente, tá certo? Com números de segurança pública que reforçam aí essa tese, com diversos levantamentos que têm logicamente reforçado isso que nós falamos aqui, esse avanço do crime organizado. As dimensões desta dominação, no entanto, podem ser tão sutis quanto evidentes à luz do dia nos muros, postes e superfícies urbanas da cidade de Salvador, hein? Isso mesmo. Com o tempo, as pichações da capital, que antes exibiam símbolos e textos em sentidos políticos ou até mesmo no sentido artístico, passaram, então, agora a mapear as áreas que são dominadas por organizações criminosas nas periferias do município, hein? Os escritos aparentes em quase todos os bairros da capital deixam de ser coadjuvantes na paisagem urbana para atuar como sinalizações gritantes aos desavisados. Isso mesmo, atenção, muita gente que não presta atenção, passe a prestar atenção, porque muitas dessas pichações que estão por aí na cidade estão sinalizando principalmente a qual facção, lá no caso de Salvador, pertence àquela localização. Essa é a realidade, hein? Segundo informações aí do pesquisador o Anderson Elise, que é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, nossa UFBA, e doutor pela Universidade Estadual de Campinas, além de autor de dissertação, né, Pichação, Arte Pública e Resistência, ele diz o seguinte, né, que para compreender a dimensão aí, as características da pichação no nosso estado, né, é preciso se fazer esta avaliação, né? A pichação como arte pública e resistência, como criação artística, permite a formação de uma identidade e resistência de grupos de jovens de bairros periféricos, não só no município de Salvador. O autor ele destaca, inclusive, aí, inicialmente, que o grafite e a pichação são manifestações advindas das mesmas práticas. As tintas em spray e a relação com a cidade são similares, que mantêm ambas as artes próximas, porém, cada uma evolui e se dissemina de maneira específica. No caso de Salvador em específico, tem um processo de reconhecimento, ainda que com algumas questões importantes em relação a questões legais e de entendimento da população, tá certo? O fato é que, infelizmente, grupos criminosos, como nós apontamos aqui no nosso enunciado, né, estão se apropriando dessas práticas que são culturais, que incentivam, logicamente, a arte para poder criminalizar, né, para poder criminalizar de fato toda essa arte, trocando em miúdos, ou seja, determinada facção criminosa, quando se apropria daquela localidade, né, elas começam a pichar os muros, seja nas entradas dos bairros, seja no caminho próximo, seja nas saídas, seja em meio a um local comum àquela população, para tentar avisar e mostrar quem está no comando é determinada facção. Isso mesmo, essa é a informação que nós estamos passando aqui, e até mesmo alertando a você, que muitas vezes passa despercebido, para poder começar a prestar atenção nessas questões, que são sinais até mesmo para a sua segurança, tá certo? Mas, logicamente, que nós também não podemos deixar que a arte, que o grafite, né, possa ser criminalizado dessa forma. Artista é artista, criminoso é criminoso e precisa ser diferenciado. Tá certo? Então, nós precisamos cada vez mais reprimir, a palavra é essa mesmo, né? Essa questão da pichação por parte do crime organizado e cada vez mais tentar fortalecer a arte nos nossos municípios, nesse caso específico na capital baiana, fortalecer, né, fomentar aí essa arte através também das pichações, que também são artes, né? Bem feito é algo muito bonito. Existem muitos lugares aí com pichações, com grafite, que são maravilhosas.
Mas é preciso diferenciar isso e, volto a dizer, reprimir o crime e fortalecer cada vez mais a cultura aí em Salvador e, logicamente, nos diversos municípios da nossa Bahia, tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. Vem comigo porque mais de 1.000 peças de vestuários foram apreendidas, hein? Isso mesmo, durante a operação que acontece em Salvador e região metropolitana, a Operação Comércio Legal. Isso mesmo, foram apreendidas aí mais de 1.000 peças de vestuários, hein? Equipes da Delegacia do Consumidor, a DECOM, deflagraram aí no dia de ontem a segunda fase da Operação Comércio Legal em bairros da nossa capital e também em municípios vizinhos, municípios das regiões da região metropolitana, como Lauro de Freitas também, tá certo? Durante a ação foram então apreendidas milhares de peças de vestuários falsificados que estavam sendo comercializados. Ao todo, 4 estabelecimentos comerciais foram vistoriados pelas equipes da DECOM nos bairros de Pernambués, Barroquinha, no centro da capital baiana e também na cidade de Lauro de Freitas. Camisas, calças, bermudas, tênis, bem como cintos e óculos foram apreendidos durante esta ação. Lembrando que equipes da Diretoria de Ação e também de Proteção e Defesa do Consumidor e também da Secretaria da Fazenda participaram dessas diligências, hein? A operação foi deflagrada aí após representantes de marcas internacionais e de vestuários, além de acessórios, registrarem ocorrência na unidade policial especializada, que são responsáveis aí pelas lojas fiscalizadas, que acabaram responsabilizando, logicamente, as lojas que passaram a ser fiscalizadas, né, e, logicamente, autuadas, né. Foram, então, conduzidos à delegacia todos os responsáveis dessas lojas para poder prestar depoimento, principalmente da origem desses vestuários, né. Estamos dizendo aí da questão da pirataria, principalmente de vestuários, né, e de itens como bonés, como óculos, como tênis, acessórios, né, que logicamente estavam sendo aí vendidos no comércio da nossa capital e também de cidades da região metropolitana. Ou seja, a polícia fazendo o seu papel, né? Nós sabemos que, infelizmente, tem crescido cada vez mais essa questão da pirataria também relacionada ao vestuário, né? A pirataria relacionada ao vestuário também tem crescido, não só aí nessa região, mas em todas as regiões da nossa Bahia. A exemplo, nós sabemos aí que lá em Feira de Santana, né, existe um comércio muito forte, o comércio informal, né, e que por lá também rolam esse tipo de situação. Né? Por lá também acaba rolando esse tipo de situação aí, que é exatamente as roupas chamadas de roupas de réplicas, né, mas que por vezes são roupas de procedência duvidosa e a polícia está fazendo, logicamente, o seu papel, né? Neste caso, acabaram apreendendo aí cerca de 1.000 peças de vestuários, tá certo? 1.000 peças de vestuário nesta operação denominada Comércio Legal, tanto na capital, volto a dizer, como também em cidades da região metropolitana de Salvador, a exemplo de Lauro de Freitas. Está aí esta informação aqui no nosso TV News para você, tá certo? Muito bem, nós vamos seguindo por aqui agora com informações lá da cidade de Ubatã, porque por lá um motociclista acabou ficando ferido, isso após uma colisão lá na BR-330. É um acidente que aconteceu na cidade de Ubatã, deixando esse motociclista ferido. Nós temos, inclusive, uma matéria sobre este assunto. Pode rodar. Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, no trecho urbano da BR-330, nas proximidades do bairro Relíquia, em Ubatã. Segundo informações de testemunhas, um adolescente de 16 anos conduzia uma motocicleta motorizada às margens da rodovia quando, ao tentar ingressar na BR, acabou colidindo com um veículo. Então está aí, né, esse acidente que acabou acontecendo com esse motociclista e também um veículo. Muito similar a 2 acidentes que nós noticiamos aqui no dia de ontem, um aqui em Itabuna, outro na cidade de Ilhéus. Ou seja, tem crescido cada vez mais o número de acidentes envolvendo motociclistas.
é algo impressionante, o número de motociclistas que têm se envolvido diariamente em acidentes de trânsito. E aí, mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla. Se faz necessário, cada vez mais, a conscientização desses motociclistas. E algo que chama a atenção são motociclistas transitando pelas ruas da cidade sem a devida habilitação, hein? Aqui em Itabuna, por exemplo, o caso que aconteceu anteontem, na noite, na verdade, já madrugada do dia de ontem, né? Segundo informações, o motociclista não tinha habilitação. Acabou batendo na lateral do carro, se machucando, né? Logicamente trazendo tanto transtorno, tanto para ele mesmo, para a sua saúde física, como também para o rapaz que estava conduzindo o veículo. Logicamente que se falam aí também no sentido de o motorista não teria dado sinal, outros falam que o motociclista estava em uma alta velocidade, enfim. O que eu quero aqui chamar a atenção é no sentido de todos nós fazemos parte do trânsito e precisamos andar atentos. Precisamos andar atentos e obedecendo à questão das regras que são importantes, regras importantes do trânsito. Quando não há essa obediência, o alto índice de acidentes começa, os índices de acidentes, melhor dizendo, começam a crescer, né, elevando, logicamente, esses índices não só nas cidades, dentro das cidades, nas ruas e avenidas das cidades, bem como também nas BRs que cortam esses municípios. Há exemplo aí da cidade de Ubatã, nessa BR, a BR-330, que corta esse município e que acabou, então, deixando esse motorista, esse motociclista, melhor dizendo, ferido após esse choque. Muitos motociclistas, infelizmente, não estou dizendo se tratar desse caso, até porque não se há informações específicas, mas nós sabemos que muitos acontecimentos relacionados a motociclistas se devem à alta velocidade e também à questão da imprudência no sentido de não obedecer às regras, cortar no momento errado, sem sinalizar. Entendeu? Muitas vezes acontece deles estarem aí pilotando a moto sem o devido equipamento de segurança, neste caso o capacete. Então, se faz cada vez mais necessário o fortalecimento aí da fiscalização, hein? A fiscalização relacionada à questão dos motociclistas aqui nas nossas cidades. Eu falo em Itabuna, eu falo também em Ilhéus, eu falo em Ubatã, eu falo em diversos municípios aqui da nossa região que, infelizmente, esses motociclistas insistem em desobedecer às regras do trânsito. E aí também fortalecer essa fiscalização no sentido da habilitação. Muitas vezes acontece isso porque não passaram nem pela escola que se deve passar, né? A escola, a autoescola, que é lá onde nós aprendemos, de fato, as regras do trânsito, né? A questão de direção, a direção defensiva também, que é importante demais. Enfim, tudo como preconiza o nosso Código Brasileiro de Trânsito, tá certo? Então tá aí esta informação, mais um motociclista acaba se envolvendo em um acidente, desta vez na cidade de Ubatã, ficando ferido após essa colisão aí na BR-330 com um veículo. Vamos seguindo por aqui porque o STJ definiu aí um calendário de audiências e também negou pedido de defesa em ação contra a desembargadora. Nós vamos saber quem é essa desembargadora, porque o ministro, o Og Fernandes, que relatou aí da ação 985 do Superior Tribunal de Justiça, definiu o cronograma para a fase de oitivas de testemunhas, marcados para os próximos 2 meses, né? A instrução de processo que apura supostos crimes que foram cometidos por desembargadores aqui do nosso Tribunal de Justiça da nossa Bahia, hein? No âmbito da operação que foi deflagrado pelo próprio Supremo Tribunal de Justiça, operação essa denominada Operação Faroeste. Em decisões recentes, o magistrado acabou negando pedidos específicos das defesas, reafirmando o andamento regular dos trabalhos. Um dos pleitos indeferidos foi da defesa da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, que você vê na imagem agora, ela que é ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui da nossa Bahia, hein? Os advogados dela, então, solicitaram que o depoimento de testemunhas fosse, então, concentrado na semana de 24 a 28 de novembro. E o ministro acabou, então, negando o pedido, justificando que as audiências já estão oficialmente
calendarizadas, né, para o período subsequente, que é de 1º a 5 de dezembro. Quanto ao recurso interposto aí por Maria do Socorro e também por Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, que é o relator, então abriu vista ao Ministério Público para que a apresentação de contrarrazões, né, aqui está, logicamente, esse texto nós estamos falando no juridiquês, né? Por aí, viu, Cássio? Ou seja, essa apresentação é de contrarrazões, né? Mantendo então a decisão anterior, que acabou motivando os agravos regimentais pelos próprios fundamentos já expostos, né? Por fim, o ministro homologou aí a desistência da oitiva de outras testemunhas listadas pela defesa de Maria do Socorro, que não foram então mencionadas em um pedido específico. Paralelamente, o mesmo juiz, o Og Fernandes, acabou então também deferindo a inclusão de 2 novas testemunhas, né? Tá aí, foi então homologada esse calendário e também conjuntamente foram negados pedidos da defesa da ex-desembargadora, a ex-presidente, né, do nosso Tribunal de Justiça aqui da Bahia, a Maria do Socorro Barreto Santiago. Tá aí essa informação, ela que está aí respondendo no âmbito da Operação Faroeste, né, por supostos crimes que foram cometidos aqui no nosso TJ da Bahia. Tá aí esta informação para vocês, tá certo? Muito bem, lembrando, hoje é sexta-feira, hoje é 26, já estamos na reta final do nosso mês de setembro, hein? Sexta-feira, dia 26, semana que vem, outubro já está aí chegando, minha gente. É o antepenúltimo mês do ano de 2025, que passou correndo demais, né? Outubro já está aí batendo na porta. Hoje é sexta-feira e, como vocês sabem, nós temos a nossa sexta-feira cultural. Daqui a pouco aqui comigo, o Wallace Reis, ele que é artista, né? Ator, comediante e, logicamente, dá vida aí, para quem não sabe, ao Palhaço Linguiça. Então nós vamos conversar daqui a pouquinho aqui na nossa sexta-feira cultural com o Wallace Reis e também o Palhaço Linguiça, que vai aparecer aqui pra gente também, hein? Daqui a pouquinho você não pode perder. Eu vou ao rápido intervalo e já que nós voltamos, não saia daí. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Qual é a boa na Bahia? A boa na Bahia é que meu milho está virando cuscuz. Sim, a vontade é de expandir mais e mais, né? A cooperativa entrando na vida nossa, assim, que não fosse eles, a gente não estaria onde está. E gira ao trabalho. Com o investimento do governo, a Bahia é referência em agricultura familiar, com mais tecnologia e inovação para enfrentar a estiagem, combater a fome, levando os produtos da Bahia para o mundo. Esse é o trabalho do governo do estado. Essa é a boa da Bahia. Governo do estado presente, trabalha pra gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, tá certo? E lembrando, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o ator, ele que também é palhaço, é um homem multiplataformas, o polivalente, o Wallace Reis já está aqui no estúdio, daqui a pouquinho estaremos conversando com ele, porque também o nosso correspondente lá no Extremo Sul, Ramiruel Lobo, já está aí, Cássio, com o Ramiruel? Veja aí, Ramiruel Lobo vai estar trazendo algumas informações para a gente diretamente lá do nosso Extremo Sul, né? Muito boa noite, meu amigo Ramiruel Lobo. Essa sexta-feira você apareceu aí, deu ar da graça, né? Nós sabemos que você é um homem muito requisitado por aí no nosso Extremo Sul, mas eu gostaria, ele dá risada, né? Você é requisitado aí no Extremo Sul, mas eu gostaria de mais uma vez enfatizar aqui da felicidade de tê-lo aqui no nosso TVI News no dia de hoje. Boa noite, qual a informação você traz para a gente nesse dia de hoje? Boa noite, Joab. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no TVI News, segunda edição. Joab, não sei muito bem não se eu sou tão requisitado assim, mas a gente corre para tudo que é lado que é possível, né? Faz um pouquinho de cada coisa. Pois bem, Joab, eu quero abrir esse nosso momento aqui, trazendo uma notícia que saiu nesta semana, falando que o governador, né, Jerônimo, ele colocou em pauta a necessidade, né, nem a possível, a necessidade de regulamentação dos paredões de som e do grau, né, que é aquele esporte que o pessoal faz com as motos, com algumas manobras de motos, que a gente até comentou aqui uma vez, em uma das nossas reportagens. Segundo o governador, ele fala da necessidade de haver uma regulamentação para que os municípios se adequem a disponibilizar espaços para o uso do mesmo. Então, espaços para que tenham os chamados paredões de som, para que não possam estar incomodando ou agregando qualquer tipo de conflito ou até trazendo agravantes à saúde de vizinhos e pessoas com alguns tipos de necessidades especiais por causa do som alto. E no caso do grau, também para que não sejam praticados em vias públicas, em locais desnecessariamente colocando em risco vidas, né? No caso, também já noticiamos aqui em situações que jovens praticavam o grau, acabaram perdendo o controle e vitimando pessoas
que estavam na rua, né? Então o governador ele se preocupou com essa colocação e fala dessa necessidade de buscar uma regulamentação. Ele até enfatiza, né? Ele fez o seguinte comentário: para o futebol existem os estádios para a prática do mesmo. Então, para que essas novas modalidades a qual a população tá abraçando, né, possa também haver locais específicos. Mas para que existam esses locais específicos e para que os municípios também se adequem a isso, precisa haver uma legalização do mesmo. Então, no caso, os paredões e o esporte com as manobras de moto chamado no grau, né? Aí eu queria fazer só um apontamento particular, se me permite, sobre a questão dos paredões. A gente sabe que paredão é praticamente um mini trio. É uma coisa que não é de agora que muitos gostam. Mas a principal reclamação dos paredões, na maioria das cidades, principalmente do interior, como a minha aqui, não é nem tanto o som alto, até porque existe na lei a questão do horário, né, permitido para aquele som ali, independente do local que seja público que ele esteja. Mas e sim as músicas ouvidas, né? Então a gente tem uma poluição sonora com músicas de baixo escalão, que me perdoem quem gosta, mas eu me arrisco a dizer que aquilo ali nem música porque são uma descrição pornográfica de atos sexuais explícitos para jovens e crianças ficarem dançando. Então, assim, eu acho que mesmo legalizando um local específico para o uso do mesmo, tem que se haver também um olhar para este ponto aí, do tipo de música qual é aplicada nesses paredões. Bem, isso mesmo, Ramiruel. Eu quero aqui parabenizar essa ação aí do governador Jerônimo. De fato, é algo que é muito necessário. Essa questão da regulamentação, tanto dos paredões, como também da prática, que nós sabemos que existe o esporte, salvo engano, chamado de whirling, né? Que é o esporte conhecido aí como grau, o esporte do grau. Por quê? Ambos precisam dessa regulamentação. Primeiro, a questão do esporte, nós sabemos que exige um grande risco para as pessoas que estão por ali no entorno. Daí a importância de ser praticado em uma área determinada. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós sabemos de casos de pessoas que inclusive já foram até atropeladas, crianças, enfim, né, por conta dessas práticas que, logicamente, trazem grande risco. Então, mais do que nunca se faz necessária essa regulamentação. E eu me lembro, por exemplo, em Itabuna, já havia tido essa discussão aqui do pessoal do grau, né, para a relação dessa prática em um ambiente apropriado. Ali nós temos aquela região, para quem é aqui do município, lá do antigo aeroporto, nós temos também uma região mais lá no sentido oeste do município, região ali próximo ao bairro de Ferradas, onde há uma concentração desse pessoal do grau. Então, mais do que nunca se faz necessária a regulamentação desse esporte e bem como também do local para essa prática. E nós falamos também, pegando aí um pouquinho do bonde do que você disse, né, mais do que nunca, essa questão dos paredões, que em muitos ambientes, em muitos bairros, não só aqui em Itabuna, como na nossa Bahia aí de modo geral, tem incomodado a população. Porque é o seguinte, eu venho de uma escola que diz assim, olha, o meu direito começa quando o seu termina. E aí o pessoal chega lá com aquele paredão, né? Abre lá o paredão com músicas, como você falou, que não dá nem para chamar de música, porque na verdade é relatando ali a prática sexual de forma explícita e ninguém pode fazer nada. Quer dizer, você quer assistir uma televisão, não pode. Você quer ouvir a sua música de sua preferência? Não pode, porque alguém está colocando lá em uma altura exorbitante em um paredão. Então daí é muito importante esse projeto, essa questão desta regulamentação. E para além da regulamentação, a gente tem que deixar muito claro aqui também, Ramiruel, deve haver, logicamente, a fiscalização, porque não adianta nós termos aqui regulamentação, termos as leis e não termos a fiscalização necessária. Então daí a fiscalização, tá certo? E também a punição, se for o caso. Não se pode. Eu fiquei sabendo muitos casos aqui, não sei se por aí é assim aí no Extremo Sul, mas aqui em Itabuna, alguns políticos passando a mão na cabeça de pessoas que estavam aí utilizando esses paredões, tirando a paz dos moradores. Quer dizer, políticos que deveriam estar
lutando pelos interesses do povo de bem da cidade. Porque a partir do momento em que você tira a paz do seu vizinho, você está praticando também um crime. Entre o que está praticando o crime e o que anda pelo correto, nós vamos sempre defender o correto. E assim deveria ser também os políticos, né? Então, mais do que nunca, nós devemos tocar nesse assunto aí. E mais uma vez eu gostaria de dizer, né, parabéns por essa regulamentação por parte do governo do estado, aí na pessoa do governador Jerônimo, viu, meu amigo Ramiruel? Você falou sobre essa questão dos políticos passarem a mão na cabeça de algumas pessoas com essas questões de paredão. Vale ressaltar que os proprietários de paredão são pessoas de altíssimas posses, são pessoas de classe alta, não são pessoas de classe média baixa. São pessoas que têm recursos, pessoas que têm influência na sociedade, né? Então, você tira por aí. Então, a influência está no meio. Então, às vezes a gente se pergunta o que acontece, né, com a justiça. Já que você tem poder aquisitivo, você pode fazer o que quiser. Você fez uma excelente colocação, porque nós sabemos que custa muito caro essa questão aí de todo esse equipamento de som. Quanto maior as torres de paredões, mais caro ela se torna. Então, de fato, são pessoas que têm um poder aquisitivo para poder gerar isso aí. Enfim, eu não sou contra, o meu CPF, eu quero dizer aqui, né, nós temos essa liberdade de comunicar aqui, não sou contra ao paredão em si, mas sou contra, logicamente, ao abuso que muitos desses paredões praticam aí em cidades afora, né? Principalmente se utilizando para poder tocar esses sons, essas chamadas baixarias, né? Em via pública. Muito bem, mas vamos seguindo aqui com algumas outras informações, que eu tenho certeza que você está trazendo aí mais outras informações específicas aí do nosso extremo sul, não é isso? É noticiado aqui no TV News segunda edição, algumas semanas, sobre essa questão dos animais em vias públicas, né? Principalmente até em Itabuna, aqui mesmo na cidade de Mascote também. A gente tem feito bastante reclamações no caso, e eu acho que é um modo geral, tanto nas vias públicas como nas rodovias. E aí, nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Civil e Militar, fizeram uma parceria com a Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente de Nova Viçosa, e lá aplicaram a operação Porteiras Fechadas, né, fazendo a retirada de gado e de cavalos que circulavam pelas rodovias da BR-101, da BA-418 e da BA-667, ali próximo a Nova Viçosa, Teixeira de Freitas, Alcobaça, Caravelas. Então, assim, foi uma operação de incentivo e conscientização, né, para também os proprietários desses animais poderem ser conscientizados, saberem também que estarão respondendo processos judiciais caso o seu animal que vá para a via pública cause algum tipo de dano, ele terá que arcar e responder a processos judiciais, até mesmo processos criminais, podendo ser preso por isso também, pagar com prisão, né? Tem que pagar isso aí. E também o projeto ele se pretende ser estendido para outras localidades, principalmente agora nesse período de verão do final de 2025 para 2026. Então foi um projeto que a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, estão aplicando, e iniciou ali próximo a Nova Viçosa, né, com a Secretaria do Meio Ambiente de lá, e é um projeto Porteiras Fechadas que pretende se expandir para outras localidades, quem sabe em breve, e a gente fica aguardando, quem sabe também isso possa ser aplicado aqui na nossa região também. Sim, né? Parabéns aí pela iniciativa. Nós estamos vendo aí imagens da Polícia Rodoviária Federal, bem como da Polícia Civil da nossa Bahia, fazendo aí essa busca ativa desses animais que, infelizmente, né, eu sei que o animal não tem culpa nenhuma, mas todo animal, logicamente, tem um tutor, tem uma pessoa que cuida dele, ou que deveria cuidar, né, que muitas das vezes não cuida, deixa aí solto pelas vias e que, logicamente, acabam
causando acidentes, inclusive que têm ceifado vidas, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes nesse sentido, né? Nesse caso em específico, nós parabenizamos porque é uma ação que está aí prevenindo acidentes, é uma ação que está aí pela vida, logicamente, né? Eu espero que essa ação também se estenda, como você bem colocou, não só aí no extremo sul, mas também aqui no nosso sul da Bahia e nas demais regiões, porque nós sabemos que esta é uma problemática não só daí, né? É uma problemática que está espalhada por aí afora. As pessoas, infelizmente, nem todo mundo tem a responsabilidade com o seu animal, né? Deixa aí o animal, falando no dito popular, comendo mato aí pelas vias e trazendo prejuízo, né? Para as pessoas que trafegam por elas. Então tá aí esta informação importante. Mais uma vez, parabéns à ação das Polícias Rodoviária Federal e também a Polícia Civil do nosso estado da Bahia. Pois bem, Joab, falando um pouco sobre as operações das nossas... Houve um delayzinho aí, né? Eu fiquei sabendo por aí que alguns líderes, né, de quadrilhas acabaram sendo presos. A polícia, eu sempre noticio aqui, você acompanha algumas notícias daí também, a polícia tem trabalhado nesse sentido no encalço dos criminosos, hein? Infelizmente, o crime organizado tem crescido na Bahia, nas diversas regiões, infelizmente, isso é um fato, mas também, logicamente, a polícia tem trabalhado e, segundo informações, alguns criminosos foram presos aí lá no município de Belmonte, não é isso? Exato, Jorge. Lá no município de Belmonte, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra o tráfico e lá 2 líderes, né, de uma facção criminosa que estava ali sendo investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. Então, assim, nessa operação que foi realizada nessa semana, esses 2 líderes que tinham influência de peso nessa facção foram detidos. 9 outras pessoas também foram detidas, porém essas não ficaram, né, presas, elas apenas estão respondendo inquéritos, mas eles 2 foram encaminhados a um presídio de segurança máxima. E aí, para você ter uma noção, por que eu quis enfatizar essa notícia? Porque essa facção específica, ela aliciava jovens. Mais uma vez, a gente tratando de jovens que estão dentro do crime. Então, a facção ela trabalhava em aliciar jovens para justamente fazer essa lavagem de dinheiro e o transporte do tráfico de drogas para eles. Então, é uma facção que trabalha com esse intuito de aliciamento de jovens para dentro das suas facções, para justamente conseguir fazer a lavagem de dinheiro. Então, a gente, mais uma vez, agradece, né, as ações da Polícia Civil da nossa Bahia, que tem conseguido, né, neutralizar alguns desses criminosos, desses mandantes aí, derrubando, quem sabe, um pouco esse crescimento exacerbado que está das ações criminosas na nossa região aqui do sul da Bahia e na Bahia por completo, né? Isso mesmo. Tem crescido assustadoramente e a polícia, logicamente, está fazendo o seu papel, que é exatamente essa tentativa da desarticulação do crime organizado, né? Nós sabemos que essa desarticulação não é apenas no quesito ostensivo, ou seja, no combate, de fato, dessa violência, mas também no combate através da inteligência. E a Polícia Civil, ela desempenha esse papel também, né? Da inteligência, que é exatamente investigando, buscando montar aí o chamado quebra-cabeça para, logicamente, prender esses criminosos, né? E também elucidar diversos crimes que estão acontecendo por aqui e também nas demais regiões da nossa Bahia. Muito bem, vamos seguindo com mais informações, amigo. Hoje o programa está recheado aqui de informações, hein? Lembrando, daqui a pouquinho conosco, também já me chamou aqui, porque ele vai entrar ao vivo, o Giovanni Lima. O Giovanni Lima, pelas ruas da cidade, ele vai entrar lá na Praça Camacan, daqui a pouquinho aqui, tem uma informação para vocês, diretamente do centro da cidade de Itabuna, o Giovanni Lima, ao vivo, né? Mas eu sei que você ainda tem mais informação aí do Extremo Sul, pode falar para a gente. Sim, Jorge. Eu queria atentar a um acontecimento que teve em Arraial da Ajuda, né? Um carro do tipo Fiat Toro pegou fogo ali próximo à balsa em Arraial da Ajuda.
né? E por que que eu trouxe essa notícia para a gente aqui hoje? Segundo relatos da proprietária, o carro começou a apresentar alguns problemas e começou a pegar fogo. E aí, eu lembro que nós noticiamos algumas semanas atrás sobre um carro que teve o pneu solto na rodovia e o motorista, infelizmente, veio a óbito, né? E nós falamos sobre as manutenções preventivas dos carros, que nessa situação também se diz respeito a essa manutenção preventiva, qualquer um problema, às vezes problemas elétricos no carro, pode gerar uma faísca e gerar o que aconteceu com esse carro. Só que, se não me falha a memória, nesses 2 últimos meses, nós tivemos notícias de mais ou menos 5 carros que pegaram fogo em vias públicas de repente, sem nenhum motivo, assim, aparente, logicamente. Então, assim, se não salvo me engano, Eunápolis teve um carro que ainda desceu rodovia abaixo, pegando fogo. Próximo à cidade do interior, próximo a Eunápolis também, mas uma cidade próxima a Porto Seguro, na zona rural, e agora no centro de Arraial da Ajuda aconteceu este caso aí, se eu não me engano, foi na quinta-feira pela manhã. E aí, Job, eu quero dar uma atenção especial, porque o uso de extintores nos veículos, ele foi colocado como facultativo, obrigatório apenas para carros de transporte, carros grandes como caminhões, ônibus, né, carros de passeio, o uso de extintor ficou facultativo, usa quem quer. Com isso, as empresas montadoras de veículos, elas não mais disponibilizam, então as pessoas têm que comprar por fora. E praticamente todos que adquirem o seu carro, seja novo ou usado, raramente se preocupa em comprar um extintor e colocar no carro. Situações como essa, que geram uma pequena faísca, um início de um incêndio, que poderiam ser amenizados com o extintor do veículo, hoje não pode mais, a pessoa acaba perdendo o seu bem, que muitas vezes suou muito para conquistar. Então, assim, eu acho que é uma lei que deveria ser revista, deveria ser reanalisada dentro do nosso Código Nacional de Trânsito brasileiro. Isso mesmo, até porque as pessoas pagam caro pelos seus veículos, né? Daí não há essa questão de facultar para as empresas essa questão desse equipamento que é importantíssimo, que é o extintor de incêndio. Prova disso é exatamente um caso como esse, que eu sei que infelizmente não está isolado. Acontece Brasil afora, infelizmente. Mas vamos seguindo por aqui com mais informações. Eu sei que você tem uma informação polêmica aqui, né? Hoje eu estou correndo um pouquinho. Em que sentido? Nós vamos ter informação do nosso Giovanni Lima e também teremos o nosso Wallace Reis aqui, né, na nossa sexta-feira cultural. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão aí dessa taxa ambiental que tem causado, logicamente, um grande... tem dividido opiniões aí na nossa terra-mãe do Brasil, hein? Em Porto Seguro. Exatamente, Fábio. Ela está repercutindo e muito, e o falatório nas redes sociais, nas cidades vizinhas, está muito grande. Porque a partir do próximo ano 2026, né, vai ser cobrada uma taxa de preservação ambiental, a TPA, na cidade de Porto Seguro, para todo e qualquer veículo que adentrar a cidade e passar um pouco mais que 8 horas na cidade. Então, não é um radar, não é um pedágio, não é nada disso. É uma taxa fixa para qualquer veículo que entrar na cidade. Então, você está passando, resolveu entrar em Porto Seguro, passou um pouco mais de 8 horas dentro da cidade, você vai ser taxado, né, dentro dessa taxa TPAI, que é de preservação ambiental. Passando de 8 horas vai ser taxado, a partir de 2026. E aí veio valores, né? Você tem motocicletas R$ 3,00, carros de passeio R$ 9,00, R$ 9,90, caminhonetes R$ 12,90, vans R$ 30,00, micro-ônibus, caminhões R$ 45,00, ônibus R$ 70,00 e carretas R$ 90,00, né? Sendo que moradores locais, eles vão poder estar isentos, claramente, se vierem a se cadastrar na prefeitura. Se não tiver cadastro, também pagarão. Então, se você mora em Porto Seguro, vai ter que correr o mais rápido possível para se cadastrar, senão você vai pagar muito dinheiro, né? E aí, uma das principais queixas e dúvidas das pessoas era: vou ser taxado se eu ficar lá dentro. Como que eu pago? Para onde vai esse valor? Como que vai ser cobrado, né?
Segundo informações, vão ter câmeras espalhadas que vão registrar sua entrada na cidade e se você perdurou mais de 8 horas. Mas para onde vai esse dinheiro? Ou, perdão, para onde vai essa multa? Né? Como que faz para acessar? Porque se você não pagar, você pagará uma multa em cima da sua taxa de 50% a mais daquele valor. Então, assim, está gerando muita polêmica, como pessoas apoiam e a grande maioria que está contra essa taxa aí ambiental. Olha, meu amigo Ramiro, eu tenho certeza que a maioria da população está contra. E é exatamente nesse momento que eu fico me perguntando onde está a Câmara de Vereadores de Porto Seguro. Porque os vereadores que foram eleitos aí, foram eleitos exatamente para ouvirem o clamor da população e estarem ao lado do povo. E aí o pretexto, salvo engano, eu passei a ler e pesquisar sobre esse assunto aí, é de que o município irá arrecadar e poderá investir em outras áreas essas que não ficaram claras para a população. E eles ainda dizem o seguinte, isso não vai afetar o turismo, porque o nosso turista, a maioria dos turistas chegam por meios aéreos, vem pelo aeroporto da cidade ou até mesmo de ônibus, aqui chega e fica. Mas nós também devemos lembrar o seguinte, que boa parte dos turistas em Porto Seguro são também aqui da nossa região, são aqui da nossa cidade, são aqui da nossa Bahia e de outros estados vizinhos e pretendem e querem muitas vezes ir com o seu carro próprio. Logicamente que isso vai afastar, vai deixar aí o turista um pouco longe, né? Ele vai pensar duas vezes antes de pensar em curtir um final de semana, uma semana na cidade de Porto Seguro. Esse, na verdade, é o presente que a prefeitura também, juntamente com os vereadores, estão dando para a população aí, presente de Ano Novo 2026, né? Lamentavelmente. Nós sabemos, o município precisa arrecadar, mas, por outro lado, você também não pode taxar desta forma. E eu acredito, e aí eu fico preocupado, sabe com o quê? Se essa moda pega, meu amigo, porque eu fiquei sabendo que lá aqui em Barra Grande, o pessoal também já vai botar, né? Começar a cobrar, ou já está cobrando, salvo engano. Se Itacaré também colocar, meu amigo, daqui a pouco ninguém vai poder ir para a praia, principalmente o menos favorecido, né? Que infelizmente não tem tanta condição de estar indo aí para esses lugares e desfrutando dessa natureza maravilhosa que nós temos aqui na nossa região, né? Infelizmente. Você falou uma coisa interessante, ressaltando, Jorge. Por exemplo, amanhã eu estou indo para Porto a trabalho, fico até domingo. Se já tivesse valendo essa taxa, eu ia passar 2 dias em Porto Seguro e ter que pagar por 2 dias dentro de Porto Seguro porque eu fui a trabalho e não foi nem a passeio. Então, assim, é uma coisa para ser muito bem repensada aí, né? Exatamente. E aí eu volto de novo ao que eu acabei de dizer, que a Câmara de Vereadores precisa, sim, discutir mais essa situação. Eu sei que já aprovaram, mas, mais do que nunca, precisa se discutir com a população. Não se pode tomar uma decisão dessa sem antes discutir com o povo, que será, logicamente, o que mais será afetado neste caso, tá certo? Meu amigo, eu lhe agradeço imensamente a sua participação no dia de hoje, né? Eu já disse aqui, hoje o programa está, graças a Deus, repleto. E espero que na segunda-feira nós possamos conversar novamente, trazer informações aí do nosso Extremo Sul. Muito obrigado, Ramiruel Lobo. Um abraço para você, meu amigo. Essa oportunidade, uma boa noite a vocês e a todos que estão assistindo, Jorge. Muito bem. Valeu. Vamos seguindo então por aqui, daqui a pouco eu vou conversar então com o nosso ator aqui da Terra Agrapiúna, ele também é comediante, enfim, o Wallace Reis, na nossa sexta-feira cultural, estará conosco aqui juntamente com o Palhaço Linguiça, você não pode perder daqui a pouquinho, não perde não, segura aí que daqui a pouquinho nós vamos bater esse papo, daqui a pouquinho também diretamente aqui da nossa cidade de Itabuna, o Giovanni Lima, ele vai estar trazendo informação aqui para você de momento, tá certo? São os links ao vivo aqui da nossa cidade, bem como também da nossa região, das nossas regiões, né? Tanto do Extremo Sul, como também de outras regiões aqui da nossa Bahia, viu, gente? Isso mesmo, daqui a pouquinho aqui para você. Eu quero agradecer imensamente a audiência de cada um de vocês, você que nos acompanham dos diversos bairros aqui da cidade de Itabuna, bem como também de outras cidades vizinhas que compõem aí a nossa
região do sul da Bahia, né? Nossa região cacaueira, tá certo? Isso mesmo, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Lembrando que você pode participar também aí através do nosso canal do YouTube, pode participar através também do nosso Instagram, né? Melhor dizendo, do nosso WhatsApp e também do nosso aplicativo, ou seja, a TVI está nas diversas plataformas aqui para vocês. Mas vamos seguindo, vamos trazer uma notícia aqui agora da nossa capital baiana, porque daqui a pouquinho tem o nosso Giovanni Lima. E essa notícia da nossa capital baiana, nós vamos falar sobre protestos que estão acontecendo por lá, porque aconteceram mortes durante a ação policial. Nós sabemos que, infelizmente, Salvador tem passado por um momento difícil nesse sentido. As ações policiais são frequentes e por lá mortes aconteceram, gerando novos protestos, mais especificamente aí no bairro de Águas Claras, na capital baiana. O bairro de Águas Claras, em Salvador, acabou registrando novos protestos no início da tarde do dia de hoje. Isso em reação aí às mortes de 2 homens durante uma ação policial lá nessa localidade que é conhecida como Condor, né? Amigos e familiares das vítimas afirmam então que os homens eram inocentes e não tinham ligação com o tráfico de drogas. Os protestos começaram ainda na noite do dia de ontem, na quinta-feira, dia 25, quando populares então bloquearam as ruas e também atearam fogo em objetos, provocando um clima de insegurança por todos que por ali passavam, né? Os motoristas de ônibus também foram obrigados aí a parar os veículos e tiveram as chaves tomadas pelos manifestantes, ou seja, bloqueando todo e qualquer tipo de movimentação, né? Por conta dessa situação, a circulação aí do transporte coletivo então ficou suspensa durante a noite e também por parte da manhã do dia de hoje nesta localidade, sendo retomada posteriormente por lá. Segundo a Polícia Militar, a ação que resultou aí nas mortes acabou acontecendo na manhã desta quinta-feira, no dia 25, durante as rondas da Rondesp Central, hein? As guarnições foram então acionadas pelo SICOM para reforçar o policiamento após denúncias de homens armados que estavam efetuando disparos lá na região. E aí, ao perceber a presença da polícia por lá, o grupo acabou abrindo fogo aí contra os agentes policiais, que também revidaram. É aquela velha história, né? Quando a polícia chega, eles tentam revidar e saem correndo. E aí tem até aquela música lá, né? Não troque tiro com a polícia não, que é barril, né? Acabaram tombando mortos, até porque foram 2 pessoas, 2 suspeitos, acabaram aí tombando mortos, foram feridos e morreram, hein? Nesse confronto. E segundo informações, eles foram encontrados aí feridos em posse de armas de fogo e também de artefatos explosivos. Foram socorridos imediatamente para o hospital Eládio, lá também na capital, mas não resistiram a esses ferimentos. Na operação, a polícia também apreendeu 2 pistolas calibre 9mm, 20 munições, uma granada, 168 porções de maconha, 28 de crack e 77 de cocaína. É a ação policial por lá, hein? A polícia não tem parado. Todo o material foi então apresentado à delegacia de entorpecentes, onde então a ocorrência foi formalizada. Tá aí, né? É o que tem ocorrido, infelizmente, praticamente todo momento lá em Salvador, dioturnamente, viu, meu amigo Wallace? O pau tá quebrando por lá, na cidade de Salvador. Logicamente que nós ficamos aqui torcendo que tudo isso passe, porque em meio a toda essa guerra nós temos aí o cidadão de bem que, infelizmente, tem sofrido e tem vivido dias de tormenta. Por outro lado, eu quero aqui parabenizar a ação da polícia, porque os policiais estão por lá também fazendo o trabalho deles, né? Eu sei que nessa guerra, infelizmente, alguns inocentes se vão. Mas, segundo a informação que nós acabamos de ler aqui, essas pessoas que tombaram mortas, elas estavam de porte de arma, estavam com a arma, né, atirando contra a polícia. E aí, essa é a versão contada. Cabe, logicamente, à Polícia Civil agora investigar este caso. Nós não podemos aqui também, por outro lado, ficar tirando conclusões precipitadas destas situações. Muito bem, meu amigo Cássio, já temos aí o Giovanni Lima ao vivo? O Giovanni Lima já... Pronto, até o momento não entrou, né? O Giovanni Lima até o momento não entrou. Então, nós vamos conversar aqui na nossa Sexta-feira Cultural. Vamos conversar com o nosso querido Wallace Reis. Eu vou me dirigir por aqui, né? Pode abrir aí, porque nós vamos conversar com ele.
Isso mesmo. Nós vamos conversar com ele aqui agora sobre exatamente a sua vida, né? Falar um pouquinho sobre tudo que acontece relacionado à questão cultural aqui também na nossa cidade, relacionado aos seus personagens e, logicamente, um personagem que ele é o mais requisitado, que é o Palhaço Linguiça, que daqui a pouquinho vai estar conosco. Eu quero saudar aqui ao meu amigo também, viu? O Wallace Reis, com uma boa noite. Seja muito bem-vindo, Wallace, ao nosso TVI News segunda edição. Boa noite, Joab. Boa noite a toda a equipe aí, a produção. E agradecer desde já, né? Mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, nessa emissora aqui que eu tenho tanto carinho, né? Que é a TV Itabuna. E eu fico muito feliz pelo convite. Muito bem, né? O Wallace, que, para quem não sabe, também já foi um dos participantes aqui, né? Teve um programa aqui em um dado momento. Isso. Maravilha. Apresentador do programa infantil aqui. Maravilha. Mas vamos falar um pouquinho da sua história para que o pessoal também possa conhecer. E, logicamente, eu sei que muita gente já conhece, mas sempre tem aquelas pessoas que ainda não conhecem. Sim. Né? O Wallace Reis, morador aqui de Itabuna, ali no bairro São Pedro. Mas fala um pouquinho para a gente como foi o seu primeiro contato com a arte, como surgiu essa questão artística na sua história. Na verdade, não pensava isso quando era criança. Não tinha referência na família, né, de artista. É até distante, né? A gente que é da periferia, eu não cresci tendo acesso a teatro, essas coisas. Mas desde novo trabalhando e me deparei com essa oportunidade de trabalho, né? Que foi trabalhar com Dona Valdeci, que tinha a empresa A Turma da Alegria. Foi onde eu tive o contato com a arte, né? Foi recreação de aniversários e tal, essas coisas de animação infantil. Posteriormente eu passei a me interessar pelas artes e fui fazer o curso de teatro. Mas o início foi aí. Foi em animação de aniversário, posto de gasolina, né, pit stops, né, essas coisas. Muito bem. Nós sabemos que você, além do que eu já disse agora há pouco do Palhaço Linguiça, você tem outros personagens, né? E nós temos até imagens aí do Palhaço Linguiça, né? Mas para além do Palhaço Linguiça, você já trabalhou também com outros personagens, né? Trabalhou no teatro. Isso. Como é essa questão do surgimento desses personagens? Você mesmo cria ou é baseado em outras literaturas, outras pessoas, enfim, como é? Então, Joab, a minha carreira, eu tenho 23 anos, né, de carreira, e ela foi uma carreira variada, diversificada, né, de acordo com cada momento que eu vivi. Quando eu estava na Ciapalco, ali a TV Itabuna, aqui, né, ali já é na internet. Quando eu estava na Ciapalco, que a proposta era um teatro, né, não é ainda, né, que ainda existe a Ciapalco, é um teatro que traga uma informação, né, a gente trabalhava texto que estava dando na UESC, né, temas de vestibulares da UESC, como fizemos aí Álvares de Azevedo, né, Noite na Taverna, como fizemos Dona Casmurra também, baseado no livro de Dom Casmurro. E depois, posteriormente a tudo isso aí, eu vim fazendo uma série de outros trabalhos de acordo com o que as pessoas pediam, né? Muito bem, ou seja, foi se moldando de acordo moldando a cada momento. Com aos momentos, né? Passei um período fora também, ali em Extrema, Minas Gerais. Ali eu fiz Viúva, Porém Honesta, né? De Álvares de Azevedo também. E ali em Osasco, São Paulo. E ali foi o período que o Palhaço Linguiça estava fora. Camanducaia, Minas Gerais. Fizemos uma turnê ali no sul de Minas e São Paulo. Bragança Paulista. Entendeu? Uma grande turnê. Isso, e aí no sudeste do nosso país. São 7 estados, né, que a gente já rodou. Trabalhei como Patati também, do Patati Patatá. Sim. Essa imagem é do Show de Brinquedos. Fala um pouquinho pra gente aí. Com certeza Joab Pai vai estar ali também. É isso, Show de Brinquedos no projeto criado lá em 2009, né? E começamos, eu não tinha noção, não tinha ideia de que chegaríamos até aqui. Graças a Deus ele vem nos sustentando a cada dia. De 2009 a 2025 são 16 anos. 16 edições, isso. Do Show de Brinquedos, um projeto onde a gente entrega presentes para comunidades carentes. Começou no bairro São Pedro, já estamos lá no bairro de Ziz, entregamos na Vila Zara também em alguns momentos, principalmente na época da enchente. Levamos brinquedos para a Vila Zara. E um projeto que qualquer pessoa pode participar. Inclusive já estão me cobrando para a gente começar a campanha. Ontem mesmo eu conversei com... pontapé inicial conversei com o Emerson ontem sobre isso, certo? O pessoal cobra todos os dias.
Dias. Emerson Santana, isso. nosso amigo, um abraço. E o pessoal pra pode ele estar também. entrando aí e visitando, né, o Instagram do Show de Brinquedos para entender como funciona. Maravilha. Falando um pouquinho mais especificamente sobre o seu personagem do que é mais conhecido, o Palhaço Linguiça, vamos dizer assim, como surgiu a ideia do Linguiça, quantos anos tem essa criança aí? Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. Joab, lá em 2003, né, comecei a fazer teatro e tal, e o palhaço, a gente fala assim, que é o ator com algo a mais, né? Todo palhaço é ator, mas nem todo ator é palhaço. Olha aí, Porque... todo palhaço é ator, mas nem todo ator é palhaço, é porque verdade. o palhaço você tem que pesquisar mais um pouco, né? Especificamente dessa arte. Porque o palhaço não é só pintar a cara e fazer graça de qualquer forma. Existem métodos, existem pesquisas, estudos. É uma arte milenar, né? Então eu me interessei pelo universo do palhaço, passei a estudar, me dedicar, fui para Salvador fazer cursos, né, de palhaço, trabalhei em hospitais e fui alimentando tudo isso aí. Depois tive contato com a música, né, o Palhaço Linguiça começou a gravar também. Isso mais ou menos CD. em que ano, Wallace? Isso em 2010. 2010, você tem 15 anos, o Palhaço Linguiça. Não, o Palhaço Linguiça tem 22 anos. Ah, sim. Ele é de 2003. 2003. O Palhaço Linguiça é de 2003. 2010 foi o meu primeiro CD. Entendeu? Maravilha. Aí foi animações, recreação, essas coisas. E em 2010 eu gravei o primeiro CD. Depois veio outro CD em 2012. Depois veio um DVD. E é tudo autoral, Joab. Tudo autoral. E cada música traz uma mensagem. Uma mensagem. É pedagógico, né? Tem músicas também baseadas na Bíblia, né? Que são importantes também falar. Entendeu? E a gente traz toda essa mensagem para a criança. Maravilha, isso é importante demais, até porque nós precisamos cada vez mais cuidar das nossas crianças, né? Nesse sentido, incutir na mente delas coisas boas, coisas que falam de Deus. É o que eu digo quase sempre aqui, né? Infelizmente, nós acabamos de falar aí de notícias que envolvem jovens que estão no mundo do crime. Isso. Né? Boa parte dessas pessoas estão no mundo do crime, né? Infelizmente, e essas pessoas são crianças, são pessoas que não foram educadas lá atrás, né? Daí a importância dessa educação preventiva. É importante falar também, Jovem, que o Palhaço Linguiça, ele é um palhaço, ele tem uma identidade, ele é um palhaço que, você vê os palhaços usam geralmente aquela calça comprida e tal, ele usa um bermudão, ele trocou a peruca por um boné à barreta, então ele é um palhaço do gueto, né? Da periferia. Sim. Ele é um menino da periferia, ele é o Wallace criança, né? E se identifica com os projetos sociais por isso. Né? Você falou aí de oportunidade, de criança aprender e tal, ser educado através da arte. Então, Linguiça é uma ferramenta pedagógica mesmo, né? Isso é importantíssimo. Já se foram quantos CDs de lá pra cá? 4 CDs. Tô indo segunda-feira no estúdio gravar mais. Olha aí, vamos ter novidades. Notícia de primeira mão, viu? Olha. 4 CDs e um DVD. Maravilha. Então vamos ter novidades para 2026 aí. Para 25 para outubro agora. Olha, rapaz, o negócio é mais rápido do que eu tô imaginando. A gente tá produzindo diariamente. Maravilha. Então tá aí, né? Dentro em breve o Palhaço Linguiça com novidades. Daqui a pouquinho então, minha gente, nós vamos estar recebendo aqui o Palhaço Linguiça, viu? Então eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa. Positivo. Porque daqui a pouquinho nós vamos receber então o Palhaço Linguiça aqui para poder alegrar a nossa sexta-feira cultural, né? Cantando algumas músicas. Até porque o Wallace é um pouco tímido, né, João? O Wallace é tímido, né? Mas o Linguiça eu tenho certeza que não é. Você conhece. Muito bem, minha gente. Então vamos dar essa pausa aqui na nossa conversa, na nossa sexta-feira cultural. E daqui a pouquinho, então esperem aí, nós vamos ter o Palhaço Linguiça aqui conosco, tá certo? Nós vamos a um rápido break e já nós retornamos com mais informações e também com a nossa sexta-feira cultural para vocês. Não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E agora nós vamos ao vivo, com imagens ao vivo, com o nosso repórter Giovanni Lima, diretamente aí da Praça Otávio Mangabeira, mais conhecida como a Praça Camacão. Já vejo aqui imagens da praça. E eu quero, logicamente, chamar ele com o nosso boa noite. Muito boa noite. Tava com saudade de falar isso. Muito boa noite, Giovanni Lima, pelas ruas da cidade. Muito boa noite, Joab. Boa noite a todos os ouvintes da TVI News, segunda edição. Estamos aqui diretamente da Praça Camacã, centro da cidade de Itabuna. Também estava com saudade de poder participar aqui sempre nesse programa que é líder de audiência nesse horário em toda a nossa cidade e também na nossa região. Como você pode ver na imagem, fonte luminosa funcionando, água jorrando nas alturas, também muita iluminação aqui da fonte luminosa, muito legal. Agora há pouco a equipe da Imasa esteve aqui no local fazendo alguns reparos, algum tipo de manutenção, e todo mundo estava se perguntando se a fonte luminosa ia funcionar ou não. Mas está aqui, funcionando para a alegria da criançada. Agora, uma coisa me chamando a atenção, que não tem crianças agora tomando banho na fonte, Joab. É isso aí, né? A fonte luminosa, que inclusive já foi motivo aí até de muita discussão até nas redes sociais por aí afora, né? Houve uma fala aí, eu não sei de quem, dizendo que a fonte estava saindo uma água com certo odor, né? Eu particularmente estive aí na semana passada, vi a fonte funcionando normalmente, sem odor nenhum. Né? Nesse exato momento, como está por aí? Existe essa questão de odor? Como está funcionando aí, Giovanni? Eu estou aqui agora ao lado da fonte, eu estou aqui agora a favor do vento, né? Então o vento está vindo aqui em direção da fonte e chegando até a mim. Dá para sentir sim um certo odor aqui da fonte luminosa, como se fosse aquele tipo de água parada, meio com um odor de esgoto, mais ou menos isso, né? Não está muito forte, mas dá para sentir, sim, um cheiro não muito agradável, mas nada que incomode também quem está aqui próximo da fonte luminosa. Por que acontece, às vezes, desse odor? Aqui embaixo da fonte luminosa, Joab, é um tanque, onde armazena toda essa água da fonte. Ou seja, essa água ela é bombeada desse tanque para as bombas d'água que jogam essa água para cima, e essa água retorna novamente aqui para o sistema de drenagem que chega até a esse tanque. Então, com o tempo, essa água parada, nesse movimento também, como ela é ligada só durante a noite, mas fica uma boa parte durante o dia desligada, parada, então essa água, com o tempo, vai causando esse odor, né, como se fosse realmente um cheiro de esgoto, mas não que ela esteja contaminada. Mas o conselho que eu dou é que não permita que as crianças tomem banho nessa fonte. Porque, Job, você percebe bem, ó, a água sobe, joga para cima, cai aqui no piso da fonte, depois ela desce para o sistema de drenagem e depois passa no sistema de filtro, de filtragem, não de purificação da água, mas de filtragem para não entupir as bombas que jogam essa água para cima. Então, essa água, consequentemente, ela não é tratada. Ela vem da Imasa tratada, mas nos dias que ela fica aqui parada, cai no chão, depois volta para a fonte, ela já passa a ser uma água contaminada. Então, eu não aconselho muito crianças tomarem banho aqui, ficarem de boca aberta, consequentemente, acabam ingerindo um pouco dessa água. Então, não seria legal, realmente, crianças tomar banho aqui na fonte. Apesar que não tem, Joab, nenhuma placa de proibição de crianças ou adultos tomar banho aqui na fonte luminosa. Muito bem, você explicou muito bem aí, meu amigo, porque existe uma diferença muito grande em relação à água própria para consumo e para banho do que a água que ela é tratada, né? Da água que ela é, porque a Imasa, logicamente, fornece água tratada, mas no momento em que essa água entra em contato com o solo, ela passa a ser contaminada. Ou seja, há apenas uma filtragem no sentido de para não entupimento aí das bombas, não é isso? Mas essa questão da tratagem novamente não existe. Então aí
muita atenção, até porque eu sei, eu não sou muito de viajar por aí afora, mas eu sei que Brasil afora, ou até mesmo fora do país, nós temos fontes como essa, que são fontes contemplativas, não são fontes para que as pessoas fiquem bebendo dessa água ou até mesmo tomando banho dela, né? Logo no início nós vimos muitas crianças que acabavam tomando banho por aí e nós sabemos que não é água própria para banho. E daí também tem o seguinte, eu gostaria de deixar claro, porque dá César o que é de César, eu não ouvi ninguém aí do município, da prefeitura, dizendo para que as famílias deixassem as crianças tomar banho. Pelo contrário, eu ouvi da secretária, a Sônia Fontes, de que essa era uma fonte contemplativa, tá certo? Porque muitas vezes as pessoas querem colocar uma culpa de que não existe, né? É uma fonte contemplativa e nós sabemos que uma água parada, logicamente, vai trazer aí, vai trazer esse certo odor. Não tem como você também sair colocando perfume na água. Não existe isso, né, meu amigo Giovanni Lima? Então, mais uma vez, ressaltando, é uma fonte contemplativa. Falando um pouquinho aí sobre essa área aí, como está o movimento também relacionado à questão da praça de alimentação por aí. Nós sabemos que tem uma atividade que está sendo montada por aí, né? Salvo engano, a questão de jogos da primavera, e também nós temos a praça de alimentação. Tem como falarmos aí dessa praça? Dá uma geral por aí. Com certeza, com certeza. Estamos aqui agora em frente à praça de alimentação, muita gente agora saindo do comércio, né? Com certeza bate aquela fome, e aí o lugar certo para fazer um lanche, comer uma acarajé, um hambúrguer, uma pizza, ou um churrasquinho, um pastel, é vir aqui para a praça de alimentação, aqui da Praça Camaquã. Então se vê que começa aqui já fica bastante lotada aqui a praça, né? Tem algumas cadeiras aqui ainda vazias, mas tem muita gente aqui entre os quiosques. Vamos chegar aqui um pouco mais da frente, aqui da praça de alimentação, tem também diversos outros quiosques aqui. Então, realmente, é uma noite fria, sexta-feira, noite fria aqui na nossa querida cidade de Itabuna, mas as pessoas não deixam de vir à praça, curtir a praça, talvez até por conta desse frio, a criançada não está brincando ali na fonte, né? Que se tivesse calor ali, com certeza estaria muita gente agora aqui tomando banho ali na fonte, principalmente a criançada. Então, a praça de alimentação agora cheia, lotada, tive aqui uma fila enorme aqui, as pessoas comendo um acarajé. Estamos dando aqui um giro para você ver mais ou menos como é que está a noite dessa sexta-feira aqui na Praça Camaquã. Então realmente precisava, né? Itabuna, essa praça ficou um bom tempo fechada para essa requalificação, essa reforma, né? Praticamente uma nova praça foi construída aqui na Praça Otávio Mangabeira, conhecida como a Praça Camaquã. Ficou muito bonita aqui a praça e atrai realmente muita gente que está em casa agora, vem para cá para curtir um pouquinho aqui a praça, fazer um lanche, né? E se divertir com a família, trazer a criançada para brincar no parquinho e também fazer aquele velho lanche, aquele delicioso lanche aqui na Praça Camaquã. Vai ter realmente, Joab, um evento aqui ao lado aqui da praça, onde fica o estacionamento para motos, é o Spring Game. Começa daqui a pouquinho, deve ter começado já, mas daqui a pouquinho começa a abertura, vai ter abertura aqui do Spring Game, muita gente vai estar aqui participando, diversos atletas também, isso vai até domingo, começa hoje, tem amanhã e tem também no domingo. Então, muita gente apreciando aqui esse evento também, já que foi montada toda uma estrutura, ficou muito bonito, muito legal. Vou tentar me aproximar, não sei se vai dar tempo, vou tentar me aproximar ali também dessa estrutura, você tem mais uma ideia do que foi montado aqui, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itabuna, também com diversas outras empresas também, dando todo o suporte, o apoio a esse evento, que vai atrair com certeza muita gente nesse final de semana aqui para a nossa querida cidade, Joab. Muito bem, vamos ver se a gente consegue, Giovanni, falar com alguma dessas pessoas que estão por aí, principalmente nessa questão da primavera aí, né, os jogos de primavera que terá abertura, até para a população de Itabuna. Eu sei que muita gente que transita por aí durante o dia ficou curioso. O que de fato estará acontecendo por aí? Será que a gente consegue pegar aí um depoimento de uma pessoa que está por dentro da programação, né? Até porque trazer essa informação aí para os nossos telespectadores, saber o que de fato está acontecendo nessa área aí, né? Olha aí. Com certeza, vamos tentar falar com alguém aqui responsável aqui do evento, né? Tentar pegar uma palavrinha aqui do pessoal. Vou tentar dar um giro aqui e entrar aqui no espaço do evento, para você ter mais ou menos noção do que realmente essa estrutura está sendo montada aqui na nossa querida cidade de Itabuna, aqui na Praça Camaquã, e falar um pouquinho também
desse evento, né? Do que se trata, quem são os atletas que vai participar de Itabuna, a premiação, né? Então tem muita gente realmente curiosa em querer saber o que vai acontecer nesse Spring Game que começa hoje, né? Aqui na nossa cidade. Vou tentar ter acesso aqui ao local para a gente chegar até. Então acesse isso aqui, muita gente aqui curtindo. Vê aqui o pessoal da segurança também. Olha só a estrutura disso aqui, Job. Uma estrutura realmente fenomenal. Foi montado toda uma estrutura para esse evento. Começa hoje e vai até domingo. Vou tentar falar com a pessoa responsável ali desse evento. Vou tentar falar com ele aqui agora. Fabiano, boa noite. Estamos ao vivo pela TVI, querendo saber um pouquinho do que se trata esse evento. Começa hoje, vai até domingo. Conte um pouquinho pra gente desse evento. Hoje é a abertura, né? Do Spring Games. A primavera mais quente do Brasil, é o jeito que a gente usa. Porque na verdade nós temos aqui a terceira edição que a gente está realizando aqui em Itabuna. E nessa terceira edição a gente vem com atletas de toda a Bahia e alguns também de fora da Bahia. Então a gente vem com essa estrutura belíssima aqui, com apoio grandão da prefeitura, do prefeito Augusto Castro e da nossa madrinha, né, Andréa Castro. Ela que botou a mão em todo detalhe, tudo que a gente vinha fazendo no evento, a gente vinha fazendo também com ela. E a gente recebe, a gente faz a abertura hoje, mas nesse sábado, a partir das 7 da manhã, até às 19, é o dia inteiro de competição. E no domingo, das 7 da manhã até às 18, também é o dia inteiro de competição. E a gente vai recebendo atletas que estão ranqueados no cenário nacional, atletas de elite. Então vai ser um show de CrossFit, é um campeonato de CrossFit, vai ser um show. E também é uma oportunidade do público se distrair, porque tem muita música, tem muita diversão, tem muita vibração. Então a gente coloca o evento no centro da cidade justamente para oferecer essa oportunidade para o público de Itabuna interagir e ter um momento de lazer para todos aí. E o mais importante é gratuito para participar, não paga nada. Gratuito. A gente faz uma estrutura dessa lindona. Inclusive, você pode chegar com a família, porque na verdade aqui é para trazer a família mesmo. E aí é gratuito, não paga nada. Joab, ele está te ouvindo. Pode fazer uma pergunta, Joab. Muito bem, eu quero parabenizar aí o organizador por esta ação maravilhosa. A nossa cidade de Itabuna com certeza precisa de ações como essa, né? A população de Itabuna precisa, então parabéns por essa organização. E eu espero que todo esse evento seja um grande sucesso e que a nossa população da nossa cidade possa cada vez mais estar se beneficiando com ações como essa, tá bom? Então parabéns aí, meu amigo, por esta ação, viu? Obrigado. E na verdade, o que a gente faz mesmo é em prol da nossa cidade e com total apoio que a gente tem da prefeitura, trazer um evento lindo desse no coração da cidade, né? A primeira vez que essa praça pós-reformada, eu nem me lembro também se já teve algum outro, onde fechar todo o estacionamento e criar essa estrutura belíssima aqui para a cidade. Foi uma iniciativa em conjunto com o prefeito, com o André Castro, para justamente transformar a cidade cada vez melhor e cada vez com mais entretenimento, principalmente no esporte. Maravilha, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras aí e desejo sucesso para esse grandioso evento, tá bom? Spring Games, a primavera mais quente do Brasil. Spring é primavera, né? Maravilha. Muito obrigado, Giovanni, pelas informações por aí, porque eu vou agora conversar com o Palhaço Linguiça, viu? Vou conversar com o Palhaço Linguiça. Muito obrigado pelas informações que você trouxe pra gente por aí, viu? Forte abraço. Ok, meu querido, um abraço a você também, um ótimo final de semana para todos vocês. Quem quiser vir amanhã, curtir aqui um pouquinho o Spring Game, a partir das 7 horas, durante todo o dia, vai ter muito evento. Giovanni Lima, pelas ruas da cidade. Maravilha, o nosso Giovanni Lima pelas ruas da cidade. O nosso programa por aqui não para, viu, gente? O programa não para. Como nós prometemos, nós vamos agora. Já está aqui do meu lado. Olha ele aqui. Beleza! É show! É show, tá aqui do meu lado. Rapaz, negócio legal esses Prêmio Games aí, né, rapaz? Prêmio Games? Rapaz, negócio diferente, né? Maravilha, Palhaço Linguiça aqui do meu lado. Agora, na nossa sexta-feira cultural. E nós vamos ouvir uma das músicas do Palhaço Linguiça. Qual é a primeira música aí, palhaço? Eu gosto de pular. Vamos falar de higiene. Maravilha. É isso aí, criançada. Todo mundo saindo do chão com o Palhaço Linguiça. Quando eu tô tomando banho, terminei de saboar. Lavo
é cheirosinho vou estar. O cabelo bem limpinho, piolho não vai ficar. Quando pego a toalha eu começo a pular. Eu gosto é de pular, 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 pular. Eu gosto mesmo é de pular, 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 pular. Porque eu quero é pular, 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 pular. Mesmo é de pular, 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 pular. Eu vou escovar meus dentes toda vez que eu lanchar. Escovo depois da janta e depois que eu almoçar. Para cima, para baixo, pra carinho não me pegar. Não posso esquecer da língua e do fio dental baixar. E com os dentes bem branquinhos, eu vou fazer o quê? Eu vou pular, 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 pular. Eu gosto mesmo é de pular, 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 pular. O que eu quero é pular, 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 pular. Eu gosto mesmo é de pular, 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 pular. O que eu quero é pular. Vou cortar as minhas unhas e limpar meu ouvidinho. Gosto muito do meu corpo, cuido dele com carinho. Quando eu chego na escola todo limpo, cheirosinho. Professora me elogia para os meus amiguinhos. E na hora do recreio... Maravilha, meu amigo Palhaço Linguiça. Rapaz, você ensinando aí as crianças a higiene, isso. A cortar as unhas. Lavar as orebinhas. Isso é importante. O chulezinho. Tem criança que não gosta, né? Não gosta, não gosta de tomar banho. Aí é um incentivo. Aprende brincando, né? Aprende brincando, isso é bom demais, né? Eu tenho certeza que criança gosta, ó, de pular, né? É, rapaz, a produção já colocou a primeira lá pra cima, já pra me cansar. Rapaz. Ficou cansado? Um pouquinho, mas dá pra pular de novo. O Palhaço Linguiça tá ficando Eu só não pulei mais pra não sair da tela aqui, ó. Ah, olha aí. Ele conhece de televisão também, viu, meu amigo Cássio? Tá vendo? Já é da casa, já é da casa. Mas nós vamos falar sobre outro assunto aqui, que eu sei que você trouxe mais música pra gente. Com certeza. Qual é a próxima que você trouxe aí pra gente? Aqui, as frutas. Aqui na Sexta-feira Cultural, a gente coloca... É, as frutas, são as frutas, produção. Olha, vamos falar das frutas. Ô, Joab, a gente tem que falar sobre alimentação com as crianças, né? Porque eu também gosto de um chocolatezinho, eu também gosto de comer um biscoitinho, um docinho. Mas as frutas são muito importantes para o crescimento, não é verdade, Joab? Demais, tem que comer fruta. Por isso que linguiça ficou grandão. Vamos ouvir então a música das frutas na nossa Sexta-feira Cultural, Palhaço Linguiça. Hein? É show! Alô, criançada! Vamos comer muita fruta! Gosto de maçã, do seu barulhinho. Quando eu mastigo ela bem devagarinho. Gosto de goiaba e suco de limão. De manhãzinha eu gosto de melão. Que delícia! Gosto de laranja, bem descascadinha. Quando está madura, ela fica bem docinha. Gosto de goiaba, também gosto de cana. E de tardezinha, vitamina de banana. Toda fruta tem o seu sabor, toda fruta tem o seu valor. Mamão ou abacate, coco ou cacau, toda fruta é especial. Toda fruta tem o seu sabor, toda fruta tem o seu valor. Mamão ou abacate, coco ou cacau, toda fruta é especial. Toda fruta é especial, então tem que comer fruta. Muita fruta. Tirar, deixar o doce pra lá. Tomar suco. Você gosta mais de suco ou de refrigerante? Fale a verdade. Eu gosto Fale a verdade. É verdade. Aquele refrigerante, o de garrafa. É, rapaz, nesse calor então. Nesse calor. Mas um suquinho é bom, viu, criançada? E comer fruta também. Então, a gente vem trazendo todo esse conhecimento, Joab, através das músicas e das brincadeiras.
Maravilha. Palhaço Linguiça, quem quiser ter o Palhaço Linguiça na sua festa, como é que vai fazer para lhe convidar para a festa de aniversário? Conta aí pra galera. Aí liga. Liga. Pra onde? Ou pro telefone. Ou então fala no WhatsApp também. Muito bem. Mas escolhe, né? Carta não estão mandando mais, tá né? mandando carta, não, agora podia fazer convite pela Zap carta. agora, ó. 739-9911-3611. É pouco número assim pra economizar. Repete duas vezes, hein? Olha, pode repetir. 739-9911-3611. Ou então vai lá nas redes sociais, linguiça.oficial. Olha aí, linguiça.oficial. Segue aí lá nas tem redes sociais. tudo, Joab. Não tenham dúvidas que vocês vão gostar muito. Quem seguir o Linguiça, vai acompanhar o que por lá? Você vai acompanhar músicas pedagógicas, interativas e com certeza muita palhaçada, né, Joab? Muita palhaçada, isso pra aí, se acabar de rir. Dúvida. Eu vou deixar você dar uma descansada, viu, Linguiça? Eu disse aqui, o Palhaço Linguiça tá ficando velhinho. Tá ficando velhinho, é? Mas nós vamos... Vai vir com mais novidade aí, né? De notícia, eu tô sabendo. Mais notícia, com certeza. Vamos falar de coisa séria aqui agora, porque o que acontece? Vamos dar uma pausa aqui, você vai beber uma água, vai ficar mais de boa, pra gente finalizar produção, o programa. Traz água, produção! Pra gente terminar aqui com uma música bem pra cima, falando de Deus. Amém. Pode ser. Pronto, finalizar a nossa sexta-feira cultural com a música Falando de Deus, né? Nosso final de semana começar muito bem. Tá beleza. Certo? Mas vamos falar de informações aqui, coisa séria. Nesse caso, vem comigo meu amigo Cássio, porque uma prefeitura foi denunciada aí por fraudes em contratos com combustíveis. Isso mesmo, a prefeitura acabou sendo denunciada em contratos com combustíveis. Se quiser, pode dar um. Tá pronto, certo. Agora o Palhaço Linguiça vai beber essa água aí, né? Ele tava com medo de sair, mas já saiu. O fato é que essa prefeitura acabou então aí sendo denunciada, volto a dizer. Nós vamos saber que prefeitura foi essa aqui do nosso interior baiano, hein? Uma denúncia acabou apontando aí indícios de que supostas fraudes em licitação de combustíveis e também de danos ao erário na prefeitura de Ixu. Isso mesmo, prefeitura de Ixu, no nordeste aqui da nossa Bahia, pela gestão do prefeito José Gonzaga Carneiro, conhecido como Gonzaga do PSD, né? Os contratos suspeitos teriam sido então firmados pela gestão municipal com as empresas Aurora Comércio de Combustíveis Limitadas e também Aurora Comércio de Lubrificantes Limitada, né? A denúncia aponta então aí uma suposta violação dos princípios que regem a administração pública, né? Logicamente nós temos esses princípios da administração pública e essa denúncia aponta violações nesses princípios, o que coloca em dúvida a legalidade e também a transparência dos processos realizados pela gestão, hein? O Ministério Público do Estado da Bahia, o MP do nosso estado, por intermédio aí da Promotoria de Justiça de Riachão do Jacuípe, apura então o fato. Lembrando também, segundo informações, ainda neste mês de setembro, a Justiça abriu um inquérito civil para investigar possíveis práticas de nepotismo na gestão de Gonzaga. Volto a dizer, Gonzaga, ele que é prefeito da cidade de Ixu, no nosso nordeste aqui da nossa Bahia, hein? A denúncia foi apresentada por 3 parlamentares, a Celidalva Soares de Oliveira, o Edivaldo Apolônio da Silva e o Manuel Robson Gonçalves da Silva, os quais também apontaram que o gestor teria nomeado parentes próximos para os cargos comissionados e funções de confiança. Isso mesmo, hein? Ou seja, nomearam aí esses parentes para poder ocupar esses cargos, ou seja, configurando caso de nepotismo, viu, gente? Nepotismo, segundo informações dos próprios parlamentares de lá da cidade de Ixu. Além do prefeito Gonzaga, foram também denunciados a Gabriela Barbosa dos Santos, o Lenon Francolini Borges e Cristiano Reis Carneiro Oliveira, hein? Caso as irregularidades sejam então confirmadas, né? Até porque houveram denúncias, está havendo aí uma investigação por parte do Ministério Público e caso essas irregularidades sejam então confirmadas, o caso deve então resultar em ato de improbidade administrativa, tá certo? Lembrando que a prefeitura não respondeu aos questionamentos, né, que foram feitos aí pela reportagem da equipe do Jornal à Tarde, que é parceiro nosso aqui da TVI, né? Infelizmente não responderam, né? Mas fica aqui a nossa
nosso espaço para que eles possam responder e dar uma explicação para o povo da cidade, hein? Eu sei que o Ministério Público está, então, aí apurando. Eu sei também que existem um grupo de vereadores que também estão por lá, né, buscando informações sobre essa questão que infelizmente tem deixado aí a população, né, com a pulga, a chamada pulga atrás da orelha, viu? Tem deixado a população com a pulga atrás da orelha relacionado a essa questão que tem acontecido no município de Exu. Infelizmente, esse não é um caso que é isolado. Pelo contrário, né? Esse é um caso, mais um caso de contratos e de fraudes que rolam por aí, Brasil afora, infelizmente, né? A questão da farra com o dinheiro público, né? O dinheiro das pessoas que contribuem diariamente com o seu trabalho, contribuem com o seu suor e que muitas vezes por aí afora são desviados, né? São desviados por parte pelas pessoas, né? Infelizmente são desviados pelas pessoas, lamentavelmente, pessoas que foram colocadas aí para poder cuidar, né, do dinheiro público, foram colocadas aí para cuidar do dinheiro público e que infelizmente acabam fazendo essa farra, né, chamada farra com o dinheiro público, lamentavelmente. Está aí essa informação, a prefeitura então denunciada por fraudes em contratos com combustíveis, prefeitura do município de Exu, no nosso Nordeste baiano, tá certo? Está aí esta informação para vocês. Cadê o Palhaço Linguiça? Cadê o Palhaço Linguiça? Pronto, Palhaço Linguiça, daqui a pouquinho tá chegando mais Palhaço Linguiça, porque nós vamos encerrar o programa com ele, viu? Daqui a pouquinho, mais Palhaço Linguiça aqui na nossa Sexta-feira Cultural, mas eu queria chamar a atenção para vocês também de outro assunto muito sério que tem acontecido aqui na nossa região, mais precisamente na nossa cidade de Itabuna e também na cidade de Itajuípe, a série de assaltos e de crimes que segue acontecendo aqui. Nós falamos de alguns assaltos que aconteceram aqui, bem como em Itajuípe, e a pessoa apontada, o suspeito, ele segue aí foragido, hein? Um homem ainda não identificado acabou protagonizando uma sequência de assaltos desde a quarta-feira aqui em Itabuna e também em Itajuípe, aqui no nosso sul baiano, hein? O suspeito chegou a ser então perseguido pela polícia, pela PRF, né? Mas conseguiu então escapar e permanecer foragido, né? De acordo com informações policiais, o primeiro crime, melhor dizendo, deste cidadão aí, aconteceu no bairro Califórnia, aqui em Itabuna, onde então o assaltante invadiu uma loja de manutenção de celulares, né? Logo depois, ele então pegou um mototáxi na rodoviária, na rodoviária aqui da cidade, né? E ao chegar ao bairro Parque Boa Vista, acabou rendendo então o condutor e roubou a sua motocicleta. Ainda na mesma manhã, por volta das 12 horas e 45 minutos, o homem também atacou novamente, desta vez, uma empresa de revenda de gás que nós mostramos aqui, ou seja, foram diversos crimes praticados aqui na nossa cidade e também em cidades vizinhas, hein? Esse cidadão aí que é apontado pela polícia de alta periculosidade, né? Acabou atacando novamente e dessa vez a empresa de gás lá na Nova Califórnia. Ele também levou dinheiro e também objetos desse escritório. Pouco depois, por volta das 13 horas e 30 minutos, os agentes da Polícia Rodoviária Federal então avistaram esse suspeito nas proximidades ali do trevo de Itajuípe, na BR-101, né? E ao perceber então a aproximação policial, ele acabou abandonando a motocicleta que nós mostramos aqui no nosso episódio na semana passada, ou no dia de ontem, né? Ele acabou abandonando essa motocicleta e fugiu para a área de Matagal. Tá aí, né? Esse aí é o homem apontado como o suspeito de realizar tantos crimes aqui em Itabuna, bem como também na cidade de Itajuípe, na nossa vizinha cidade de Itajuípe. Tá a informação. Muito bem, minha gente. Caiu no mato e não acharam mais, não? Não acharam mais. O homem caiu no mato. É Lázaro. É o Lázaro aqui do sul da Bahia.
Gente, eu quero aqui agradecer mais uma vez a cada um de vocês que nos acompanharam até agora. Agradecer ao meu amigo Palhaço Linguiça. Obrigado, meu Viu? irmão. Quando você gravar lá, você vai voltar aqui para trazer essa novidade pra gente. E nós vamos encerrar hoje em Alto Astral, a nossa sexta-feira cultural, com música boa pra criançada aí também, hein? Muito obrigado a cada um de vocês. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos de volta aqui com o nosso TVI News, segunda edição, às 17 horas, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história. E fiquem com o Palhaço Linguiça. Beleza! Eu sou feliz porque eu tenho a melhor companhia do universo. Papai do céu é o meu amigo. Quando eu saio pra escola, peço a Deus a companhia, pois o trânsito é agitado, mesmo começando o dia. Quando eu pego a minha prova, peço a Deus a proteção, pra que eu tenha uma boa nota e conclua a lição. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo porque Ele é meu amigo. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo porque Ele é meu amigo. Quando eu saio pra brincar, Deus comigo está presente. Nada de mal acontece e eu fico tão contente. E na hora de dormir, faço uma oração, para eu ter uma boa noite e acordar com disposição. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo porque Ele é meu amigo. Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo porque Ele é meu amigo. Quando eu tô